aqui no auxiliar 2, só um pouquinho. 1 Coríntios, versículo 9, diz assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensas. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, pregando o evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Só até aí, amém? Eu vou ler em outra tradução, a linguagem dos dias de hoje, que diz assim: eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é a minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o evangelho sem cobrar nada, sem exigir os direitos que tenho como pregador do evangelho. Só até aí. Senhor, fala conosco nessa noite. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Te damos, Senhor, total legalidade sobre as nossas vidas enquanto estivermos ministrando a sua palavra. Que o Senhor fale em nossos corações, papai querido. Que o Senhor possa nos curar, nos libertar e nos transformar. Leva toda a mente cativa até o teu santuário, e de lá, Senhor, emana as tuas palavras. Nós entregamos, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos, e assim nós oramos crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas pela palavra do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao nosso Deus. Irmãos, nós precisamos acreditar na palavra que foi liberada para nós. A nossa responsabilidade é crer. Nós precisamos crer. Se nós cremos, como diz a palavra do Senhor, o próprio Jesus disse, nós cremos, nós veremos a glória de Deus. E crer no que, pastor? Naquilo que Deus liberou para nós, naquilo a qual o Senhor trouxe para nós. Jesus, ele veio anunciando as boas novas, ele veio anunciando o evangelho do reino de Deus. Nós precisamos crer neste evangelho. E aí o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, no versículo 16, ele começa a dizer: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois os gregos. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Amém, irmãos? No evangelho é revelada a justiça de Deus. No evangelho, aquilo que nós recebemos, nós precisamos crer no evangelho, na justiça que Deus tem liberado para nós. E a ira de Deus é contra aqueles que retêm a verdade. A ira de Deus é contra aqueles que têm praticado injustiça. Tem a verdade, recebeu o evangelho, recebeu a palavra verdadeira e genuína, mas tem retido ela, tem guardado ela, não tem colocado ela em prática. E Deus está irado com essas pessoas. Talvez você imaginou que a ira de Deus era com um pecador. Não, com um pecador, Deus, ele está tendo paciência.
Deus está tendo tolerância, Deus ele está tendo misericórdia, dando a eles mais uma oportunidade, mas nós não. Nós foi dado a verdade, a nós foi dado e revelado para a gente o Evangelho, e se nós não praticarmos esse Evangelho, se nós não cremos nessa palavra, então a ira de Deus se levanta contra nós. Agora eu vou dizer algo para você, não é fácil. Tramitar, caminhar e viver pelo Evangelho não é fácil, porque é justiça alcançada através da fé. É justiça obtida através da fé, porque nós não somos capazes, nós não temos qualificação, nós não temos a qualidade necessária para caminharmos e tramitarmos neste lugar. Por isso nós precisamos de fé. Quando os discípulos perguntaram para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão, então Jesus responde a eles 70 vezes 7. Aí eles pediram para Jesus: ore ao Pai para que eles acrescente a nossa fé. Porque perdoar, irmãos, tramitar debaixo da justiça de Deus, praticar o Evangelho necessita de muita fé, necessita de muita paciência, necessita de muito amor, necessita de muita de muita presença de Deus na nossa vida. Por isso que Paulo ele dizia: o justo viverá pela fé. Não tem como nós dividirmos a fé da nossa vida secular. Não tem como nós dividirmos a nossa caminhada de fé com a nossa vida cotidiana. Não, ela nos acompanha. Eu não estou falando de uma fé onde nós depositamos a confiança em Deus e esperamos alguma coisa em troca. Eu não estou falando de você ter fé para alcançar um objetivo. Eu estou falando de uma fé onde nós nos submetemos à vontade de Deus, onde nós levamos nas nossas vidas o andar do Senhor. E aí Pedro ele dizia: aquele que diz que pertence a Deus deve andar como ele andou. Jesus andou em fé, novidade de vida. Então é isso que eu estou falando para você. A fé é uma nova vida em Cristo. A fé é uma cultura que vem de Deus, do reino dos céus nas nossas vidas. Então nós vamos viver pela fé. E um lugar de relacionamento com Cristo Jesus pode nos proporcionar essa fé. É só nesse relacionamento, um lugar onde nós devemos entrar, um lugar onde as portas estão abertas para nós, irmãos. Ele colocou uma porta aberta diante de nós. Ele abriu o caminho para que a gente pudesse passar. Ele disse: vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, aprendam comigo. Ou seja, ele está dizendo: eu vou te dar a receita, eu vou dar para você a planta, eu vou dar para você o direcionamento. Aleluia. Assim como Davi deu direcionamento para o seu filho Salomão construir o templo, Jesus ele também veio com toda a arquitetura, com todo o projeto, e nos deu para que a gente pudesse agora adorar o Senhor num ambiente diferente das quatro paredes. Um ambiente diferente onde nós estamos acostumados a nos reunirmos no final de semana. Eu estou falando do novo de Deus nas nossas vidas, um lugar onde nós adoramos a Deus no espírito e em verdade. Não é uma tradição de final de semana. Não é um lugar onde nós nos reunimos para encontrar os nossos amigos. Não, eu estou falando de um lugar de relacionamento com Cristo Jesus, que pode nos proporcionar este lugar onde nada mais vai se importar, onde nada mais vai ter importância para nós, na verdade. Um lugar onde todas as outras coisas não têm mais valor. Porque depois que você entra neste lugar, irmãos, depois que você bebe da fonte, você não tem mais sede. Jesus disse para aquela mulher, Jesus falou para ela: olha, se você beber da água que eu estou te oferecendo, jamais você terá sede outra vez. Não porque ela ia beber daquela água e não sentir mais sede. Na verdade, ela estava encontrando a fonte,
o lugar onde ela poderia buscar a água, o lugar onde ela poderia se abastecer, matar a sua sede, irmãos. Você sabe o lugar onde está o filtro lá da tua casa. Você sabe o lugar onde a água cristalina, onde a água potável, onde existe uma água para você saciar a sua sede. Se você não vai até ela, você não pode matar a sua sede. Então nós temos a fonte, nós temos Jesus, nós temos o lugar onde nós podemos nos aproximar para ser saciado, irmãos. Por isso que Tiago dizia: aproximai do Senhor e Ele se aproximará de vós. Nós temos este lugar onde nós podemos matar a sede, irmãos. Nós temos um lugar tão maravilhoso onde nós podemos descansar em Deus. E Paulo, ele compreendeu esse lugar e ele dizia em Filipenses 3, versículo 7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considerei tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Para poder ganhar a Cristo, Paulo, ele considerou todas as outras coisas secundárias, sem valor, sem necessidade para ele, porque ele sabia que Jesus era tudo o que ele precisava. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, para Paulo todas as outras coisas não tinham mais importância. Ele considerava como esterco para ganhar a Cristo. Agora eu preciso conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. Quando eu conheço a verdade, a mim é acrescentado a fé. Quando eu conheço o que Paulo conheceu, a mim é acrescentado a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O problema é que não conhecemos como Ele é. O problema é que nós não conhecemos Jesus como Ele deve ser conhecido. Nós não conhecemos a verdade. Nós, na verdade, negligenciamos muitas vezes a verdade. Sabe como nós conseguimos compreender e identificar isso? Nós identificamos com a falta de reverência. Nós identificamos que o povo não conhece a Cristo, não conhece a verdade pela falta de temor, pela falta de reverência, e aí nós banalizamos tudo e fazemos do pecado algo comum. Fazemos das coisas que desagradam a Deus como comum, como algo normal nas nossas vidas. E eu quero dizer para você, irmão, se você não tem buscado a santidade no Senhor, se você não tem buscado santidade em Deus, você não poderá ter um encontro real com a sua palavra. Você não poderá ter um encontro real e verdadeiro e genuíno com aquilo que Ele tem liberado para nós. Sem santidade, diz as Escrituras, que ninguém poderá ver a Deus. Ah, pastor, mas eu sou falho. Bem-vindo, eu também sou. Ah, pastor, mas eu já tentei e não consegui. Consegue sim. O problema é que nós não buscamos forças em Deus. O problema é que não nos ataviamos das vestes de justiça. Nós não conhecemos o reino de Deus profundamente, não buscamos o seu Espírito. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida constante de jejum, para ver se você não supera todas as suas dificuldades, para ver se você não supera todas as suas falhas. Sem Jesus, sem a presença de Deus nas nossas vidas, sem o seu Espírito, sem a Trindade Santa, irmãos, nós não conseguimos nos manter nessa verdade. E a verdade é que nós precisamos nos tornar obcecados por Jesus, pela sua palavra. Nós devemos nos mover pela obsessão por Cristo. Amém? Olha que Jeremias dizia, capítulo 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se nós não colocarmos tudo nessa busca,
se nós, homens, criados para um único propósito em Deus, não buscar a Deus de todo o nosso coração, nós não vamos encontrar esse propósito nas nossas vidas. Mas não é apenas buscar, irmãos, é buscar com todo o coração. E minha pergunta para você é: como que você tem buscado a Deus? Como que você tem ido à presença de Deus? Como que está a sua casa? Como que está a sua família? Como que está o seu lar? Porque, como eu disse aqui quarta-feira, a família, ela é um filtro que revela a Deus. Quer conhecer a Deus? Olha para a sua casa, olha para a sua família, olha o ambiente que Deus te deu. Ele te deu um ambiente familiar. Ele te deu um filho para ter responsabilidade. Ele te deu um cônjuge para você ter uma vida com ele. Então quando nós olhamos para a família, nós vemos que a família revela muito o coração de Deus, irmãos. Revela muito a vontade do Senhor. Revela muito o plano de Deus para a terra. Porque a promessa de Deus para nós, irmãos, não está no indivíduo, está no coletivo. Para o indivíduo, Deus ele prometeu a salvação, e a salvação é individual. Agora as promessas de Deus é para o coletivo. Por isso que Deus disse para Abraão: em ti todas as famílias da terra seriam abençoadas. Porque se não estivermos em família, se nós não estivermos em grupo, se nós não estivermos reunidos em pessoas, as promessas de Deus não podem se concluir. Porque Deus ele não é individualista, o coração de Deus não é individual. Então nós precisamos conhecer essa verdade, conhecer a verdade que está no coração de Deus, irmãos. Nós precisamos compreender essa verdade. Não é apenas buscar, é como que nós estamos buscando a Deus, por segundas intenções ou por interesses próprios. Nós estamos buscando a Deus no individual ou pelo coletivo? Nós estamos buscando a Deus por vontade ou por obrigação? Nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo pela nossa casa ou pelo o conforto que talvez o Evangelho possa nos proporcionar? Na caminhada com Deus, nós não podemos apenas amar a Deus, nós precisamos amá-lo com tudo que há em nós. O nosso propósito é isso, irmãos. É buscar a Deus com tudo que há em nós. Precisamos buscar com tudo que existe em nós. A minha pergunta para você: qual é a intensidade da sua busca? Você tem se colocado como exemplo na sua casa? Você tem buscado pela sua família? Você tem negligenciado o que Deus tem colocado nas tuas mãos? Jeremias 29:13, eu já disse aqui, eu vou repetir: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Você tem buscado de todo o vosso coração? Perguntaram para Jesus um dia qual seria os maiores dos mandamentos. Então Jesus ele responde em Mateus 22, versículo 27: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então são pessoas assim que Deus deseja encontrar nessa geração. Pessoas que o amam, pessoas que o buscam, que tem um coração disponível, que tem um coração e tem uma alma disposta, um entendimento destemido. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite: disponível, disposto e destemível. São pessoas assim que Deus quer achar nesses últimos dias. Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não foi isso que nós estamos falando nesses últimos dias? Um coração disponível é alguém que se entrega de verdade.
Um coração disponível é alguém que não mede consequência. Alguém que não mede custos. Alguém que não coloca na balança, ele simplesmente faz. Já viu aquela pessoa amada, apaixonada? Aquela pessoa que ama o seu namorado, o seu noivo, a sua esposa? Ela faz de tudo por ela. Ou ela por ele. Por quê? Porque são pessoas disponíveis. Porque ama. Porque o amor revela a nossa disposição. O amor, irmão, escuta o que eu estou falando para você. Se a sua disposição para Jesus, para Cristo, para a obra dele, para o propósito ao qual ele te chamou para que você conclua aqui na terra, se a sua disposição não está tanto assim, por favor, repare. Como diz um candidato aí, repare bem. Repare. Sabe o que Davi dizia? Ele dizia para Deus: Deus, vê se há algo em mim que desagrade. Vê se há algo em mim que está te desapontando. Sonda o meu coração, sonda o meu pensamento, o meu entendimento. Veja se há algo em mim mal, para que eu possa corrigir, para que eu possa estar disponível para ti, irmãos. Nós precisamos de coração disponíveis. Nós não precisamos de bons pregadores, nós não precisamos de bons cantores, nós não precisamos de bons tangedores, nós não precisamos de bons evangelistas, pastores, não. Nós precisamos de pessoas disponíveis. Pessoas disponíveis, irmãos. E pessoas disponíveis certamente terá uma alma disposta. E ter uma alma disposta é alguém que põe em primeiro lugar o reino de Deus. Alguém que está disposto a viver o propósito de Deus nunca coloca a sua vida em primeiro lugar, nunca coloca os seus interesses em primeiro lugar, nunca está omisso àquilo que Deus entregou para ele como responsabilidade, sempre vai cumprir o seu chamado, sempre vai colocar Deus e o seu propósito em primeiro lugar. Nós precisamos dessa alma. Essa alma que coloca Deus em primeiro lugar, irmãos. Aleluia. Uma alma disposta. Porque se nós tivermos uma alma disposta, teremos um entendimento destemido. E ter um entendimento destemido é alguém que não tem medo, não importa qual seja a circunstância. Não importa se a igreja vai estar cheia, se a igreja vai estar vazia. Não importa se ela está empregada ou desempregada. Não importa para ela se ela está enferma ou se ela está sã. Para ela não importa as circunstâncias, irmãos. Ela está destemida a cumprir o propósito de Deus na vida dela. E as circunstâncias são transformadas pelo lugar onde essa pessoa pisa. Uma hora pode ser que não está tão bem assim, mas por ela crer, ela vai mudar o ambiente, o lugar onde ela está inserida. Então são essas características que Deus ele procura. São essas as características que Deus quer encontrar em nós e na nossa geração nesses dias de hoje. Uma busca intensa, uma busca que não mede consequências, irmãos. Uma busca incessante por Deus. E essa busca nos faz nos submeter a viver as exclusividades de Deus. Sabia disso? Se você buscar intensamente por Deus, você se submeterá a viver exclusividade de Deus. Nunca vi nenhuma pessoa buscar a Deus num extremo e não ser abençoado extremamente. Todas as pessoas que buscaram a Deus extremamente viveram milagres, prodígios e maravilhas. Se nós buscarmos a Deus, buscarmos a sua justiça, nós seremos abençoados por Ele. Paulo ele dizia: eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é a minha obrigação. Ai de mim se não anuncio o Evangelho. E
E quando nós falamos aqui de anunciar o Evangelho, não é a pregação, irmãos. Não é as palavras bonitas, eloquentes. Não é as palavras, de efeitos. Não. Pregar o Evangelho aqui é viver com a própria vida, é se tornar a carta de Deus. É se tornar o pergaminho do Senhor, uma carta onde as pessoas possam olhar para você e ser transformado por ela, pelo seu comportamento. Então Paulo está dizendo, não faço isso por espontânea vontade, eu faço isso porque foi responsabilidade dada a mim. É a minha obrigação. Ai de mim se eu não anuncio o Evangelho. A primeira coisa que devemos observar é que não podemos nos gabar. Não podemos nos tornar orgulhosos por viver o Evangelho. A famosa religiosidade. Porque agora eu sou crente, eu sou evangélico, porque agora estou submetendo a palavra de Deus, agora eu tenho um orgulho de santidade. E a pior coisa que existe num homem é ele se orgulhar dos seus feitos. Por isso que Deus, Ele dizia, não glorie-se o homem na sua sabedoria, não glorie-se o homem na sua força, mas quer se gloriar, se glorie-se em conhecer a Deus. Se você conhece o coração de Deus, você vai andar em humildade, irmãos. Se você conhece o coração de Deus, você vai aprender, você tem aprendido o que é simplicidade, porque o Evangelho revela simplicidade para nós. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Segundo, o Evangelho não é uma escolha, é uma obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por quê, pastor? Por que ai de mim? Porque quando você vive nesse estágio de ser disponível, nesse estágio de você ser disposto, destemível, as verdades do coração de Deus, ela é transferida para você. E aí você passa a ser responsável. E quem mais é dado, mais é requerido. Então, irmãos, não é uma escolha, é uma obrigação. Se você tem conhecido a verdade de Deus, se a verdade de Deus está sendo imposta para você, se você se mostrar alguém frouxo, se você se mostrar alguém abatido, se você se mostrar com imparcialidade, Deus, Ele vai cobrar das tuas mãos, porque quem é mais dado, mais será requerido. Então é um perigo ouvir a gente. Pessoal que está nos ouvindo pela internet, pela rádio, você que está aqui, é um perigo. Se você está ouvindo a palavra e saindo por aqui, beleza, tranquilo. Mas se você está ouvindo, está penetrando no teu coração, você está sendo comprometido. Você está sendo comprometido, e ao contrário disso, irmãos, Deus, Ele vai requerer da sua mão, se você não se comprometer. Eu tenho um tchan assim, não sei, para pregar a respeito de responsabilidade. Talvez todas as nossas mensagens, pelo menos a maioria dela, fala de responsabilidade. Responsabilidade do avivamento, responsabilidade da obra, responsabilidade, porque eu acho que é uma característica minha. Eu sempre fui um menino responsável. Minha mãe me chamava o menino de ouro, né? E aí quando ela pedia alguma coisa, é você, filho, porque o seu irmão não quer, tudo tem que ir. Aí a gente ia, né? Meu menino de ouro. Sempre fui o mais responsável lá da minha casa, né? Só tem eu e meu irmão, e sempre fui o mais responsável, e por ser o mais responsável também, o pai e a mãe sempre mais confiou na gente. Por exemplo, tinha que esconder a chave do carro do meu irmão, porque senão ele pegava escondido. Não é assim que acontecia? Agora comigo não, eu pedia, pai, deixa, e ele entregava, pode ir. Errado, fazia errado, né? Que entregava o carro para um menor de idade, sem carta, não é verdade? Mas ele confiava.
Porque responsabilidade, irmãos, quando nós demonstramos responsabilidade, nós demonstramos confiança. E Jesus, uma certa feita, ele se apresentou a uma multidão, e a multidão estava atrás de Jesus para ser curada, para ser transformada, para ser tocada por ele de alguma forma. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele saiu de cena, porque ele não se confiava àquelas pessoas, justamente porque aquelas pessoas só estavam interessadas naquilo que ele podia fazer, nas suas realizações, nos seus prodígios e nos seus milagres. Então, quando você confia, você se entrega. E quanto mais nós damos a Deus, mais nós receberemos de Deus. Quanto mais nós mergulharmos em Deus, mais Deus se manifestará a nós. Quanto mais responsabilidade nós demonstrarmos para o nosso Pai, mais Ele vai confiar a nós. Aleluia, e Ele vai confiar coisas grandes, irmãos. Porque o coração de Deus é grande. Ele não pensa pequeno. Deus, Ele não pensa pequenininho, não. Deus pensa em coisas grandes, irmãos. Aleluia. Só que é um passo após o outro. A luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até chegar o seu dia perfeito. Nós precisamos andar nesse estágio de ser disponível, disposto e destemido. As verdades do coração de Deus serão transmitidas para nós, e seremos responsáveis. Seremos pessoas que caminharão com o coração de Deus, com a verdade que está no coração de Deus. Então Paulo, ele continuava dizendo: por isso, se eu faço o meu trabalho, é porque eu reconheci, é porque eu recebi o coração de Deus. Se eu faço o meu trabalho, não é pela minha vontade, é por uma obrigação. Porque se eu faço por minha vontade, então eu posso esperar algum pagamento. Se eu faço porque eu quero, eu vou atrás de oferta. Se eu faço porque eu quero, eu vou atrás de alguma recompensa. Se eu faço porque eu quero alguém, se o pastor não me colocar em evidência, se o pastor não me dá a oportunidade, então não é a obra, irmãos, de Deus que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo a nossa obra. Só que Paulo, ele dizia: porém, se eu faço como um dever o meu trabalho, é porque Deus me deu para realizar. É uma responsabilidade. E se esperamos algum pagamento ou alguma recompensa por aquilo que nós estamos fazendo, significa que nós estamos fazendo a nossa obra e não a obra de Deus. E aí Paulo, ele fala: nesse caso, qual é o pagamento que nós vamos receber? Se você fizer pela sua vontade, você vai ter recompensa terrena. Agora, se você não fizer pela sua vontade, fazer porque Deus te deu como responsabilidade, você vai receber como pagamento a satisfação. O pagamento é a satisfação. Era isso que Paulo dizia. O que eu recebo então? Aí ele fala: eu recebo a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar algo algum, sem exigir os direitos, os direitos de ser o pregador do Evangelho. É por satisfação, irmãos, é por prazer, é por alegria, é por amor que nós precisamos nos apresentar diante de Deus. A satisfação de agradar a Deus é o nosso salário. Caso ao contrário, nós podemos realizar a maior obra que existe dos últimos anos, dos últimos dias, e correr o risco de ser desprezado por Deus. Corremos o risco de ser desagradável. Você é amado por Jesus ou não? Quem é amado por Jesus aqui? Agora a pergunta é: você é agradável? Porque amado, eu sei que você é. Você está agradando a Deus? Você é agradável? Será que Jesus, ele pode dar um cheirinho em você? Será que vai existir um aroma, um bom perfume em você? Será que ele vai sentir o incenso suave
que chega até as narinas dele com a sua oferta, com a sua vida, com o seu comportamento, com as suas atitudes? Será que Deus está recebendo você? Porque você é amado, isso nós já sabemos. Eu sou amado, todos nós somos amados. Agora a pergunta é: será que nós somos agradável a Deus? Nós podemos correr o risco de estar na obra e ser desagradável. Nós podemos correr o risco de fazer o que precisa ser feito e ser menosprezado, e ser afastado do propósito de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. E nós já vamos finalizar. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, versículo 28. 2 Reis 10, versículo 28. 2 Reis, eu falei Coríntios? Perdoa. Segundo Reis 10, versículo 28. Nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca é vencido. Existe um fogo em nossos corações. Uma paixão violenta, irmãos. Existe uma paixão em nossos corações. 2 Coríntios 10. 2 Reis, capítulo 10, versículo 28 diz: assim, Jeú eliminou a adoração de Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos seus pecados. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, pois levou Israel a cometer o pecado de adoração, de adorar os bezerros de ouro de Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo que a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Sabe de quem nós estamos falando aqui, irmãos? Nós estamos falando do camarada que matou Jezabel, que acabou com o reinado acabei de falar aqui o nome dele, meu Deus do céu, de Acabe. O cara que Elias foi e ungiu rei a Israel no lugar de Acabe. E a Bíblia fala que ele se levanta na unção do boi selvagem. Ele vai com muita violência, com muita ousadia. Não sei se você conhece a história, mas com o seu exército ele aniquila todos os profetas. E aí o que acontece? Jogaram Jezabel de cima do palácio e ela caiu, e quando ela cai morta, porque a altura deveria ser muito alta. Ele pega o seu cavalo e começa a galopar, né? Como que chama aquele negócio que o cavalo faz? Que fica, como? Trotar, fica trotando em cima do corpo. Esmiuça dela, deixa ela em pedacinho. Isso está falando do quê? Falando do pecado, irmãos. A unção que estava sobre a vida de Jeú era uma unção que aniquilava o pecado, que aniquilava a adoração falsa, que aniquilava a prostituição, a manipulação. Foi esse cara aqui que nós lemos,
que eliminou a adoração de Baal em Israel. O problema é que ele não se afastou do pecado de Jeroboão. E ele levou o povo de Israel à adoração de bezerros. E aí Deus está dizendo para ele: olha, porque você me obedeceu e fez o que eu pedi para você, até a sua 4ª geração será bendita. Mas porque você não observou toda a minha lei, com todo o seu coração, vai existir juízo. Foi esse cara aqui, irmãos, que nós acabamos de ler. O cara que não buscou a Deus de todo o seu coração. Ele, trazendo para os nossos dias, apenas se comprometia, estava um dia, estava no outro. Um cara que estava envolvido, mas não tinha uma entrega, não tinha uma constância. Escute, você que está recebendo essa palavra no coração, é o Espírito Santo do Senhor trazendo você para mais perto, dizendo: eu quero que você se alinhe à minha vontade, eu quero que você se alinhe ao meu querer. Essa busca tem que ser de todo o coração, irmãos, porque senão a gente corre o risco de ficar de fora do propósito de Deus, irmãos. Aleluia. Jeú, ele eliminou toda a adoração de Baal. Entretanto, ele não se afastou dos pecados de Jeroboão. E qual era o pecado de Jeroboão? Era levar o povo a uma falsa adoração. Era levar o povo, aparentemente, a adorar um bezerro que eles determinavam como Yahvé. Eu não sei se você conhece a história, provavelmente conhece, quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, levou para o deserto. Moisés subiu para o Monte Sinai para receber os mandamentos do Senhor. O povo ficou desesperado porque 40 dias o Moisés não tinha descido. Então eles pensaram: morreu lá, e agora quem vai nos direcionar? Quem vai nos direcionar? O próprio Deus que nos tirou lá do Egito. Aí eles construíram um bezerro de ouro e colocaram o nome de Yahvé. Então o pecado de Jeroboão era uma adoração falsa a um falso Deus. Não era um Deus desconhecido, um outro Deus, não, era o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, só que através de uma imagem. E por ser através de uma imagem, por eles reverenciar algo terreno, eles não observaram o que estava espiritualmente acontecendo nos seus dias. Uma nuvem da glória de Deus estava de dia, e à noite uma coluna de fogo. Eles não se prenderam a isso, ao espiritual. Quiseram olhar, quiseram palpar, quiseram tocar em alguma coisa. E é assim que está a nossa geração. Uma falsa adoração. Nós achamos que estamos adorando a Deus, mas na verdade nós não estamos adorando a Deus. Nós achamos que amamos a Deus, mas na verdade nós não estamos amando a Deus. Nós pensamos que estamos fazendo para Deus, mas na verdade nós estamos fazendo para o nosso próprio interesse. E Paulo compreendeu que ele não fazia por interesse, ele fazia por responsabilidade, irmãos. Nós achamos que estamos fazendo alguma coisa para Deus. E a verdade é que Deus, Ele quer revelar a sua palavra para nós. Ele quer se revelar a nós, como João capítulo 14, versículo 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também me revelarei a Ele. Aleluia, aleluia. Sabe quando que nós estamos dentro do padrão e do propósito de Deus? Quando nós olharmos para os seus mandamentos e obedecermos. E obedecermos é nós amarmos a Deus com todo o nosso coração. Obedecer é nós nos submetermos aos seus mandamentos, à sua vontade, é nos submetermos ao seu senhorio. E se nós queremos manifestação para os nossos dias de Deus, nós precisamos nos submeter à sua palavra.
Sabe o que acontecia com o profeta Eli? A Bíblia fala que a visão de Deus naqueles dias era rara. A manifestação de Deus naqueles dias era rara, sabe por quê? Porque Ele permitiu que o pecado se infiltrasse dentro da igreja, onde Ele era o líder, e Ele passava a mão na cabeça dos teus filhos, Ele passava a mão na cabeça das pessoas, fazendo que aquilo que era santo se tornasse algo comum, aquilo que era extraordinário se tornasse algo normal. E nós não podemos deixar, irmãos, que o nível da presença de Deus nas nossas vidas se torne algo comum. Não, isso aqui é extraordinário. Está envolvido no ministério, está envolvido no Evangelho de Cristo. É extraordinário viver para cumprir o propósito de Deus. É a melhor coisa que pode existir na vida de um homem. Aleluia! Nós somos apaixonados por Ti, Yeshua. Nós queremos a Tua palavra em nós, Teus mandamentos, pois nós Te amamos, Yeshua, e queremos o Teu amor em nós. Você é o amor que me ganhou. Sim, meu Deus. E que me ganha todo dia. Você é o Rei que venceu a morte. Fale com Ele nessa noite. E me trouxe a Hoje é noite de intimidade. Revele a Ele os seus pecados, os seus erros, as suas mazelas. Pede para Ele perdão. Nos perdoa, Yeshua. Nos perdoa, meu Pai. Eu acordo apaixonado, passo o dia Te amando. Vou dormir desesperado, e no meio da noite levanto Te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia Te amando. Vou dormir desesperado, no meio da noite levanto Te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia Te Vem, amando. Espírito Santo de Deus. Vou dormir desesperado. Venha sobre nós, e no meio Yeshua. da noite levanto Te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia Te amando. Sim, meu Rei. Vou dormir desesperado e no meio da noite levanto Te chamando. Sim, meu Abba. Sim, meu Abba. Nos humilhamos diante da Tua grandeza. Nos humilhamos diante do Teu senhorio. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia nessa noite. Iluminou a minha escuridão. Você é o amado que ganhou meu coração. Meu amor por Você nunca acaba. Meu amor por Você não termina e não tem fim. Não tem fim. Meu amor por Você nunca acaba. Meu amor por Você não termina, ele não tem fim. E não tem fim. Meu amor por Você nunca acaba. Meu amor por Você não termina, ele não tem fim. E não tem fim o meu amor por Você nunca acaba. Meu amor por Você não termina, ele não tem fim. E
apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado e no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado e no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado e no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te chamando. Perdoa os nossos erros, Yeshua. Perdoa as nossas falhas. Perdoa a nossa negligência. Nós queremos nos submeter, Senhor, aos seus mandamentos, viver, estabelecê-lo como justiça. Queremos estar, Senhor, disponíveis, dispostos e sermos destemíveis, pois sabemos que está em nós é maior do que está no mundo. Sabemos, papai querido, que habita em nós, Senhor, é o teu Espírito. Nós somos a tua casa, nós somos, Senhor, a tua morada. E queremos limpar, Senhor, a nossa casa para que o Senhor entre. Queremos, Senhor, ser transformado para que, Senhor, através da nossa transformação, através da unidade da tua igreja, o mundo possa acreditar em ti, que a mensagem do Evangelho seja, Senhor, proclamada, anunciada, que a mensagem do Evangelho seja levada, Senhor, aos quatro cantos do globo terrestre, meu Pai, através de uma igreja santa, através de uma igreja irrepreensível, através de uma igreja limpa, de uma igreja irreparável, Pai, impecáveis. Meu amor por você nunca acaba, meu amor por você não termina. Ele não tem fim. Meu amor por você nunca acaba, meu amor por você não termina. Ele não tem fim. Ah, Yeshua. Não tem Yeshua, fim. obrigado, meu Deus. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado e no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite acordo te chamando. Faz morada em nós, Yeshua. faz morada em mim, Faz morada em nós, e Yeshua. não se vá. Faz morada em nós, Yeshua. Fica comigo aqui, Faz morada em mim. Faz morada em mim. e não se vá. Fica comigo aqui, faz morada em mim. Chame por Ele. Faz morada em mim. Chame por Ele que Ele e vem, meu não irmão. se vá. Fica aqui comigo, Yeshua. Fica comigo aqui, faz morada em mim. Faz morada em mim e não se vá. Fica comigo aqui. Receba essa palavra em seu coração. Seja tocado nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Você que crê, levante as tuas mãos.
Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo o louvor é dado